Boa noite. Estamos iniciando o programa Cresce Brasil. Nosso programa tem o patrocínio do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Esta noite, nós estamos recebendo o Luiz Otávio da Rosa Borges. Boa noite, Luiz Otávio. Boa noite, Roberto. Boa noite, cidadão, cidadã que está nos assistindo. O Luiz Otávio, ele é o criador do site Brasil Sem Corrupção. Luiz Otávio, primeiramente, como é que a gente consegue acessar o seu site e o que nós vamos encontrar lá? Olha, o jeito mais fácil é entrar no Google com a expressão Brasil Sem Corrupção, entre aspas. É o jeito mais fácil. Uma das primeiras entradas da resposta do Google vai ser o meu site. Brasil Sem Corrupção. Brasil, entre aspas, né? É a expressão Brasil Sem Corrupção. E o que nós vamos encontrar lá no seu site? Olha, o site é muito simplório, o site é uma iniciativa pessoal, feita no meu quarto, e é o meu grão de areia. Quem tem um caminhão de areia, traz um caminhão de areia. Quem tem um copo de areia, traz um copo de areia. Eu tenho um grão de areia, o meu site é meu grão de areia, e se tiver alguma coisa importante ou interessante no site, são o que eu chamo de filmes caseiros, onde são filmes de aproximadamente 4 ou 5 minutos, onde eu faço sugestões, ou que eu gosto de falar, eu dou matérias-primas para serem processadas por quem assiste na fabricação de ideias para reduzir efetivamente a corrupção no Brasil. Luiz Otávio, além do site Brasil Sem Corrupção, esse site já cumpriu a sua missão? O Brasil já está sem corrupção ou ainda tem bastante corrupção aqui entre nós? O Brasil tem muita corrupção, não é o país mais corrupto do mundo, mas a corrupção é o fator que mais atrasa o desenvolvimento e o progresso do Brasil. Agora, o Brasil já está começando a sair do atoleiro da corrupção e falando em linguagem cotidiana, já está começando a sair desse atoleiro de roubalheira dos recursos públicos do país. Dezenas, centenas de organizações nacionais, municipais no Brasil estão se dedicando a interagir mais com o poder público para melhorar a credibilidade do serviço público e melhorar as interfaces entre a sociedade e o Estado brasileiro. Luiz Otávio, essas organizações, muitas organizações sociais sem fins lucrativos, elas vêm se dedicando. Outro dia teve aqui um pessoal que é do voto consciente, antes da eleição, colocando o trabalho que eles fazem na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, de olhar, acompanhar o trabalho dos vereadores, dos deputados. Isso é uma coisa que ajuda no combate à corrupção? Ok, ótima pergunta. Infelizmente, essa é a má notícia para o nosso espectador, espectadora. Não existe a bala de prata. Não dá para dar um tiro e para acabar com a corrupção. Várias frentes de ação terão que ser ativadas pela sociedade civil e pelos agentes públicos confiáveis que não querem entregar o Brasil na mão das quadrilhas que estão, no momento, subjugando a nação. À frente, o movimento que você mencionou, o movimento Voto Consciente, ele atua exatamente numa dessas várias frentes de ação. A frente política, a frente partidária, é um movimento muito válido, exatamente porque está numa das frentes de ação, né? Só para dar um exemplo de algumas frentes de ação que terão de ser ativadas pela sociedade e pelos agentes públicos confiáveis. A gente pode mencionar, por exemplo, a frente psicossocial, comportamental, cultural, educacional, a frente legal normativa, a frente processual, a frente burocrática, a frente tributária, a frente, eu chamo de a frente aporreante e envergonhante, que hoje o corrupto rouba o dinheiro público e, na boa, ele nem é aborrecido, praticamente, né? A frente visibilizante, a frente ferramental e a frente que é a minha grande favorita, a frente sala do cidadão.
Antes de nós chegarmos nessa frente do cidadão, da sala do cidadão, Luiz Otávio, eu gostaria de saber o seguinte. Nós acompanhamos pelo jornal, muitas vezes, um determinado administrador público ou um determinado vereador, deputado, que vem tendo uma série de ações e de medidas contra ele e parece que nunca chega ao fim e cada vez aparece mais coisa e ele continua atuando com toda a liberdade. Por que acontece? Esse tipo de coisa acontece exatamente porque algumas interfaces na interação da sociedade civil com o Estado não funcionam corretamente. Muitas pessoas vão ter que se dedicar a algumas frentes de ação para corrigir esses defeitos. Por exemplo, a frente processual, a frente de ação judicial. Nenhuma frente, nenhum dos componentes, nenhuma das causas da corrupção se conserta sozinha. Várias causas vão ter que ser consertadas mais ou menos simultaneamente, não rigorosamente de forma simultânea, mas pelo menos de forma escalonada para que a gente saia do atoleiro. Então, eu vou te dar uma frente, uma das frentes a ser considerada. A frente legal normativa, muita gente sai do alcance da justiça porque os crimes prescrevem, ou seja, nem são julgados. O bandido de colarinho branco vai embora dando risada porque o crime dele nem vai mais ser julgado. Mas a prescrição, Luiz Otávio, é uma coisa que faz parte da legislação, de todas as legislações, de todos os países, a prescrição. O grande problema que nós enxergamos é que por que demora tanto que acaba prescrevendo? Veja, aí são outras causas que vão se juntando. Por exemplo, uma montanha de recursos, que também é a frente processual, já nem é mais a frente judiciária, é a frente processual. Tem um monte de recursos. Agora, eu queria voltar um pouquinho, porque eu realmente, eu não vou dizer que, eu não vou contestar a sua informação. O que eu quero dizer é que eu não tenho esta informação. Eu ouço falar, na verdade, com alguma frequência, que existem países onde não há prescrição. Ou não há prescrição para roubo de dinheiro público. Muitos estrangeiros, inclusive, se espantam quando sabem que alguém rouba o dinheiro público, por exemplo, alguém faz uma fraude contra a Receita Federal, ou estadual, ou municipal, e depois de 5 anos, se ninguém pegou o camarada, ninguém mais consegue ir atrás do dinheiro. Né? Eu não tenho esta informação. Aliás, eu tenho alguns pedaços de informação contrárias. Eu, inclusive, acho que roubo de dinheiro público deveria ser imprescritível, que pelo menos daria um pouco de receio. E nós sabemos que o ser humano funciona, em parte, motivado pelo medo. Né? Mas essa prescrição são 20 anos. Se a pessoa não foi condenada, após 20 anos, um processo demora 20 anos para ser julgado, o problema não é a prescrição, porque nós podemos acabar com a prescrição, mas se um processo desses leva 20 anos, 30 anos, ele é autoprescrito, porque a pessoa não rouba com 10 anos de idade. Né? Em verdade, a prescrição não é sempre 20 anos. Eu estou lhe dando um exemplo aqui. Se eu roubar o dinheiro público através da sonegação, em 5 anos a Receita Federal não pode mais correr atrás de mim. Acabou. Ok? Agora, eu volto ao começo da nossa conversa. Não existe a bala de prata. Não adianta dar um tiro na prescrição ou um tiro nos recursos exagerados da justiça. Não existe alguma coisa que sozinha se conserte. Muitas áreas vão ter que ser alteradas.
muitas áreas na interação da sociedade com o Estado. Inclusive essa questão dos recursos, a questão da justiça, a questão da prescrição e outras questões. Luiz Otávio, qual é a colaboração que você vem dando para diminuir a corrupção nesse nosso tão querido Brasil? Olha, na verdade, a minha colaboração é pedir a colaboração do nosso amigo espectador e espectadora. Porque você, espectador, espectadora, você não é uma pessoa sozinha, desconectada da sociedade. É muito possível que você conheça algum prefeito, algum vice-prefeito, algum vereador, algum deputado, algum juiz, algum dirigente de tribunal do Poder Judiciário, algum ministro do Tribunal de Contas, algum delegado da Receita Federal, ou da Polícia Federal, algum chefe de alguma unidade do Ministério Público Federal Estadual. De repente você, com essa sua rede de influências, você consegue instalar uma sala do cidadão em alguma das unidades do Poder Legislativo, ou Executivo, ou Judiciário, e aí você vai ter uma atuação importante no efeito exemplaridade. Porque se a gente instala uma sala do cidadão na cidade X, a gente pode fazer uma indução para as cidades vizinhas também instalarem salas do cidadão. Imagine que funciona a sala do cidadão? Olha, a sala do cidadão é o seguinte, é simplesmente uma sala onde o cidadão, que é o dono do Brasil, que é o condômino desse grande condomínio chamado Brasil, o cidadão vê o que é que o síndico está fazendo. O síndico, quem é o síndico? É o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, pagos com o seu dinheiro e com o meu dinheiro. Nós somos os donos do Brasil, certo? Então, o cidadão entra lá e ele consegue ver. A sala do cidadão é um assunto, é um tema complexo. Mas eu vou dar alguns tipos de consulta que numa sala instalada o cidadão pode fazer. Ele pode, por exemplo, entrar na sala e saber a agenda de entrega de mercadorias compradas pela prefeitura, pelo tribunal, pela Câmara de Vereadores, por qualquer órgão público, né? E aí ele pode ir lá e acompanhar a entrega. Ele pode examinar as notas fiscais, aliás, consulta as notas fiscais, é uma das consultas que eu imagino que deva haver na sala do cidadão. Fica impossível roubar o dinheiro público se, na hora de entregar a mercadoria, tem cidadão acompanhando, examinando a nota fiscal, examinando a quantidade, examinando o controle de estoques da unidade pública, do setor público. Fica dificílimo haver superfaturamento. Como é que vai poder haver superfaturamento? Como é que vai haver uma compra de 500 unidades e entrega apenas de 100 se o cidadão estiver vendo? É a tal da frente visibilizante. Agora, a sala do cidadão é um tema complexo, com muito